Olá, boa noite, meus queridos companheiros de Boa noite, estudo César. Boa Boa noite a todos. noite. dos Boa noite. sábados. Nós Boa estamos noite. aqui reunidos com muita alegria nos nossos corações. A gente tem tido a oportunidade de, nas quartas-feiras, né, que estamos estudando, assistindo umas palestras com o Sérgio, né, da equipe mediúnica. A cachorrinha está querendo entrar, vocês estão ouvindo? Pode não, neném. Então, a gente tem tido a oportunidade de abraçar as pessoas, é isso que eu queria dizer. Então, é muito bom abraçar o Éder, abraçar o Chacura, abraçar a Yolanda, abraçar o Chico. Marcelo não tive a oportunidade de reabraçar. O Antônio Carlos, a Odete, tão bom ver vocês, ter a oportunidade de reencontrá-los, não é? Em nossa casa, presencialmente falando. Mas nós estamos, então, meus amores, na Casa Espírita Cristã, no município de Vila Velha, Espírito Santo, e a gente, todos os sábados, está estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através do evangelista Mateus. Estamos no capítulo 12, versículo 17, onde o nosso evangelista Mateus registrou o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Então, é só lembrando, a gente sempre gosta de lembrar, que Jesus estava vindo de uma série de conversas, né, com os fariseus, conversas, obviamente, não muito agradáveis, porque os fariseus estavam cobrando uma série de procedimentos que ele não realizava, porque eles são muito, como vocês todos sabem, afeitos às regras externas. E como Jesus não obedecia, como nem precisa obedecer, Jesus é o nosso governador, foi o nosso plasmador do planeta Terra, né? Sob as vistas de Deus, como ele diz. Ele não precisa dar satisfação a ninguém, embora ele procurasse seguir, dentro do possível, não é? As regras, vamos dizer assim, as leis, né? Tanto que ele dizia, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quanto a certas questões de interpretações da lei, ele não precisava seguir nada, porque praticamente ele era a representação da lei, não é verdade? Então, ele tinha uma série de querelas com os fariseus, e nesse momento ele tinha saído, ele tinha curado o moço da mão atrofiada, né? E tinha saído e estava conversando sobre Isaías, justamente comentando que Isaías havia predito várias coisas a respeito, inclusive, dele. E nós já estudamos, demos uma lida rápida sobre a figura de Isaías, e agora ele vai, como nós estamos acompanhando os vídeos do Aloysio Elias, do programa Mildinho, que ele já tem esse programa há 10 anos, embora somente há 7 que ele tenha começado a gravar. Antes era só presencial. Ele é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Uberaba, e ele desenvolve esse estudo que ele chama de Mildinho, que é um estudo minucioso do Evangelho, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e a gente também está aproveitando esse estudo que ele já traz pronto, a gente assiste, comenta, faz os nossos comentários, obviamente, mas é muito interessante porque ele tem um grupo, uma equipe muito grande, que faz muita pesquisa para ele, então ele já traz para a gente praticamente mastigado, mas isso não impede que nós também possamos acrescentar comentários, que nós possamos discutir sobre o que ele está falando, concordar ou não, mas, de modo geral, o que ele diz é muito sensato, que é baseado na doutrina espírita e no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse próximo vídeo, nós já começamos a assistir, mas agora nós iremos assistir o final. Mas antes de assistir o final, eu estava aqui propondo ao grupo que nós vamos dar uma olhadinha, eu vou postar para vocês aqui, num texto do livro Paulo Estevam, em que o nosso
grande apóstolo maior de Jesus, né, que comandava praticamente tudo, que é o Pedro, ele havia se encontrado havia sido resgatado, melhor dizendo, ele havia sido resgatado não estou conseguindo aqui compartilhar, assim. Ele foi levado para Ele foi resgatado e foi levado para a Casa do Caminho. A Casa do Caminho. Eu estou balbuciando aqui, porque enquanto eu vou tentando compartilhar... Sim, eu estava tentando ajudar só. Eu percebi. Então, nós vamos aqui... Vocês estão vendo o texto? Sim, sim. Então, é o seguinte, quando Gesiel, mais tarde, recebeu o nome de Estevão, ele foi levado para a Casa do Caminho, ele passou uns dias na Casa do Caminho sendo acolhido, sendo ajudado, sendo amparado por Pedro. Inclusive, quando ele chegou lá, ele foi trazido, alguns, inclusive o próprio Tiago, né, não queriam que Pedro o recebesse, porque diziam, mas nós não temos mais lugar para colocar ninguém, nosso espaço está lotado. E ele disse, não, nós vamos dar um jeito, vamos receber esse rapaz, sim. Então, Gesiel ficou algum tempo ali sendo cuidado por Pedro. E enquanto Pedro cuidava dele, ele delirava, porque ele estava com uma febre, ele tinha sido contaminado no navio. Eu não vou relatar toda essa passagem para poder não ficar muito longo, mas ele tinha sido contaminado no navio, curando, né? Tratando de um nobre, um patrício romano, e para não morrer, ele não ser jogado no mar, o patrício romano resolveu deixá-lo na praia, para que ele fosse acudido, por causa da gratidão que sentiu por ele ter cuidado dele. Esse patrício romano chamava-se Sérgio Paulo. E na praia ele foi recolhido por essa pessoa e deixado lá na Casa do Caminho, em Jerusalém. Enquanto ele... Então, eu queria até ler aqui para vocês, quando, finalmente, uma certa manhã, o Pedro percebeu que ele já estava de posse como é que a gente fala? Não estava mais delirando, estava... A sua consciência. Isso. Já ter recobrado da consciência. Isso, obrigada. Então, se aproximou dele, e aí o Emmanuel relata o seguinte: nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se, e não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Lembrando que a gente está estudando mais sobre Isaías, justamente para seguir o que Jesus vai, até nos próximos versículos, comentar. Ele vai comentar sobre Isaías. E Isaías é uma das pessoas mais respeitadas pelos hebreus. Inclusive, o próprio Gesiel era o profeta que ele mais respeitava, era Isaías, que ele era mais impressionado com Isaías, e vocês vão ver por quê. Então, ao sopro generoso, né, vocês estão acompanhando aqui, ao sopro generoso da aragem matinal, sob as árvores frondosas, ele tinha levado o Gesiel para o lado de fora, e estavam ali sob as árvores. Devia ter um ventinho gostoso, uma aragem gostosa, né? Aragem matinal, como ele diz. O apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Saber quem era aquele rapaz, de onde vinha, né? O que estava fazendo. Amigo, disse com um jovial sorriso, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa. O Gesiel devia ter uns 25 anos nessa época. Nosso júbilo é sincero,
pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com as tuas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes. Olha que interessante. Ele delirava e não falava besteira. Interessante o que é o espírito mais elevado, não é? Ele buscava coisas positivas, ele falava, exteriorizava coisas positivas de dentro de sua mente, já tinha uma certa elevação, né? Eu achei isso muito interessante. Pensa a repercussão disso na sua organização física. Exato, isso mesmo, Yolanda, imagina só, né? Porque a gente só faz reclamar, e quando se delira, a pessoa reclama, grita, chora, fala coisas desconexas, né? Interessante isso, eu achei. E a fé do Pedro era tão grande em Jesus que ele sabia que aquilo lá tinha vindo por intermédio de Jesus. Eu analisei assim. Ah, Para ele claro. ter confiado, falar, não, vamos arrumar um lugar para ele. Ele sabia que tinha alguma coisa ali, pelo delírio do Gesiel, ele percebeu. Né? Não, Nenê, espera aí um pouquinho, gente. Pode não, Nenê, não pode entrar, não. Ai, meu Deus do céu, ela está que arranha a porta, tadinha. Bom, então, gente, olha que coisa interessante. Ele, como uma pessoa, um espírito que tem uma certa elevação, entende a abordagem de alguém que quer, com curiosidade, saber informações mais íntimas a seu respeito. Se fôssemos um de nós, talvez disseria, esse cara está querendo xeretar, né? Isso que ele está querendo saber da minha vida. Mas olha a sensibilidade do Gesiel. Gesiel compreendeu, vou marcar tudo aqui, que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso, nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor. Olha a sutileza. Identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Achou justo e considerou que não deveria desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno para o acendramento das próprias energias espirituais. Aí, então, ele respondeu, meu pai era filho dos arredores de Sebaste. Sebaste é uma região, né, da própria Judeia, da Palestina. E descendia da tribo de Issacar, esclareceu atencioso. Lembrando, gente, não custa lembrar, que eram 10 as tribos que formavam Israel. Aliás, mentira, 2 as tribos que formavam Israel. Ah, meu Deus do céu. Não, né? Ah, meu Deus. Eu estou querendo aqui entrar. Oh, Jesus, entrou. Deixa ela entrar. Então, eram 2, é porque ela tem um ar refrigerado, ela quer pegar o arzinho aqui. Deita, neném, deita. Eram 2 as tribos que formavam Israel, porque as outras 10 tribos dissidentes formaram a Samaria. Então, ele diz que ele era da tribo de Issacar, que a gente entende, então, que seja a tribo, uma das tribos que formaram Israel, né? E ele, então, interessante que depois o Aloysio Elias vai falar uma coisa que ele não prestou muita atenção. Olha só. Meu pai era dos arredores de Sebastião, descendido da tribo de Issacar. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías, Pedro pergunta a ele, seu pai era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías? E ele responde, estudava sinceramente todo o Testamento sem preferências, talvez de ordem particular. Quem que estudava? Era o pai dele, né? Mas a Luiz Elias ele pegou esse trecho direto como se fosse o próprio Gesiel que estava estudando, mas não, ele estava se referindo ao pai. Olha, ele estudava,
É o Pai. Sinceramente, pois é, todo o testamento sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, agora ele se refere a ele Isso. próprio. A mim, porém, Isaías, vejam bem, gente, sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Vocês acham que esse era um espírito qualquer? Um espírito que já se... Pois é, já era um espírito com bagagem espiritual muito grande, né? Exato. Desde a infância, ele já se preocupava com o Messias e também aceitou as promessas de Isaías. O que Isaías falava. Por que podia ser? O que a gente tem visto até agora? Por mais que Isaías e outros profetas tenham anunciado, Isaías com mais detalhes, né, a vinda de Jesus, a gente vê os fariseus e outros judeus contra Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Eles, então, não assimilaram essas informações que constam lá nas Escrituras Sagradas, anunciando a vinda do Messias. Porque na cada cabeça um é deles... atraído, cada um na leitura é atraído por aquilo que está mais próprio a si mesmo. Perfeito. E os fariseus não estavam atraídos por isso, eles estavam atraídos por outros interesses. O Gesiel não, ele tinha essa atração por essa parte aí de Jesus, né? Por isso que eu te falei que o Pedro sabia que Jesus não ia desamparar. E a hora que ele viu ele falando isso, ele esboçou um sorriso de satisfação. Ele falou, isso aí foi um presente do mestre. Perfeito, Chacura, é isso mesmo. Gostei da sua colocação. Então, Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse, mas não sabes que o Messias já veio? Ou seja, desde a infância, ele estava com 25 anos, ele aguardava a chegada do Messias porque Isaías havia profetizado, né, a vinda do Messias. Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquiriu ansioso. Também aceitou o que Pedro falou, né? Nunca ouviste, Pedro continuou, esclareceu, né? Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou, nunca, pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro, olhos acesos, na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do mestre sublime. Imagina uma pessoa que desde a infância aguarda o mestre e agora sabe que aquela notícia era verdadeira, que o mestre veio. Deve inundar de felicidade um coração desses, né? Essa frase aí, Giselda, e Simão, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes a recordar um tempo luminoso. É como ele estivesse dizendo assim, ele estava vendo as imagens todas dele com relacionamento com o mestre durante a passagem dele pela vida do Pedro. É muito lindo isso. É, sim, eu acho. Esse livro é maravilhoso, né? Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava no seu tugúrio à margem do Genezaré, as excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes, ao evocar um leproso curado,
um cego que recuperara a vista, uma criancinha doente e prestes restabelecida. Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado com um bálsamo suave. Fala, Yolanda. Transe anímico. Como? Transe anímico. Ah, é verdade. No Pedro. É verdade. É verdade. Ele volta às paisagens do mestre, né? Aham. Exatamente. É como se ele estivesse ali fora de si, revivendo tudo aquilo, né? Com certeza. É isso aí, como se ele estivesse vendo um vídeo, passando toda na imagem da cabeça dele, de toda a história que ele conviveu com Jesus. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se a emoção do Gesiel, né? E o Messias? Onde está o Messias? Eu quero vê-lo. Me diga onde ele está, vou lá agora, né? Então, gente, olha só. Há mais de um ano, exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste. Foi crucificado aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galiléia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. Como se houvera conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. E agora ele vai rever, que ele sabia de cor, né, como a maioria dos judeus sabia, a parte de Isaías que continha a predição dessa parte do martírio de Jesus. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbios e abandonado dos homens. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas desde o instante em que ofereceram a sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: vou buscar-te os textos novos. São anotações de Levi sobre o Messias redivivo. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Lembrando que, segundo o nosso amigo Aloysio Elias, Gesiel foi um dos colaboradores na conclusão dos textos evangélicos, né? O texto foi um dos que colaborou, ele, Paulo, que anexou, acrescentou informações, porque eles detinham conhecimento, né? E não era qualquer um que poderia, era aqueles que tinham o dom e tinham a autorização do próprio Jesus. E ele, vocês viram que ele foi fazendo anotações, já comparando com Isaías e comparando com o Antigo Testamento, e ele ficou encantado. E aí, agora, se vocês não tiverem outro comentário, eu vou botar o vídeo do nosso Aloysio Elias, que vai comentar um pouco sobre isso e mais alguma coisa. Eu gosto só dessa, para frente um pouquinho aí, que você parou por aí, quando Pedro fala para ele, ele conta a história
o Pedro, na história dele, e o Pedro fala para ele que ele iria adotá-lo agora como filho. Ah, sim, Pedro ia dar um falou isso novo para nome. ele. E Aham. vou te chamar daqui para frente de Estevão. Convém que mude o seu nome para não despertar nenhuma suspeita. E nem trazer problemas para aquele cônsul, Sérgio Paulo, né, que você falou. Exato. Eu não quis colocar mais, porque eu achei que eu queria só concluir com ele se entusiasmando pelas anotações agora do próprio mestre, sobre o próprio mestre, que antes era o Isaías. Não, fez você muito bem. Eu estou falando isso só porque eu adoro aquele pedacinho. Eu também gosto. Eu gosto do livro todo. É muito lindo, né? No final, Paulo também coloca, quando ele estava encarcerado já, ele fala, ele cita várias passagens de Isaías também. Ele também tinha essa relação, né, de leitura e de conhecimento com os textos de Isaías. Ele cita bastante no final do livro. Exatamente, exatamente. É isso mesmo, Marcelo. Você também. Eu e Marcelo e Chapu demos uma estudada, embora para mim, hoje em dia, eu acho que foi muito interessante. A gente poderia até algum dia estudar mesmo o próprio livro, né, que eu acho Estevão. Maravilhoso esse livro, meu Deus do céu. Com certeza. É a história viva, né, do cristianismo nascente. Com certeza, eu acho maravilhoso. Então, gente, eu vou pegar aqui justamente um pedacinho que o Heloísa Elisa, lá no final, vai falar quem que vocês acham que era a pessoa que mais gostava de Isaías, e justamente ele vai falar sobre o Gesiel. É a fase da angústia, é a fase do desespero, é a fase que você quer o quê? Libertação. É a fase que vai se falar do libertador, do Messias. Então esse trechozinho do capítulo, do livro, é o trecho que mais vai anunciar a vinda de Jesus, Ana. Então Jesus estava sendo anunciado ali, para um povo que queria se libertar. E depois a terceira fase é quando eles voltam para Jerusalém, voltam para a Palestina, e aí que foram cometidos podem ser repetidos. Entendemos o livro de Isaías? Quem foi talvez o personagem do cristianismo nascente mais apaixonado com a obra de Isaías? Vamos ver se vocês se lembram. Estevão. Estevão, dos servos da primeira hora, é aquele que mais era encantado com a luminosidade da obra deixada por Isaías e aqueles que adensaram ela. Isso está lá no livro Paulo e Estevão, na primeira parte, no capítulo 3, em Jerusalém. Estevão já estava Estevão já estava enfermo, na casa do caminho, sendo cuidado por Simão Pedro. Ele tinha sido resgatado, e aí ele tem febre, tem uns delírios, no meio da febre. E aí durante essa febre ele começa a citar trechos de Isaías, a falar de Isaías. Quando ele volta da febre, quando ele acorda, não é assim, né? Tá chegando lá. Então quando ele volta da febre, o Pedro vira para ele e fala assim, como é que você conhece tanto de Isaías, menino? Poucas vezes eu vi alguém conhecer tanto, falar tão bem assim, em transe ainda, né? No transe da febre, e falar tanto de Isaías. Aí, Yolanda. Aí o Estevão responde para ele o seguinte: estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências. Isso aí que é o pai dele, que ele disse que é como se fosse o Gesiel, como a gente acabou de falar, mas é o pai do Gesiel, né? Talvez de ordem particular. A princípio, ele estudava o Velho Testamento todinho. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas. O que mais encantava Estevão quando ele lia Isaías? Ele lia todos, mas quando ele lia Isaías, o que mais encantava ele? A beleza das promessas divinas. Sabe de onde vem o nosso amargor? A nossa amargura de hoje em dia?
nós esquecemos que promessas foram feitas. E quem as fez, cumpre uma por uma. Cumpre todas. O momento em que nós atentamos... Lembrando, gente, que dentro dessas promessas, uma das mais importantes foi a do próprio Jesus, que está lá no livro A Caminho da Luz, quando ele reuniu todos aqueles espíritos rebeldes que haviam sido exilados daquele planeta lá de Capela, do sistema solar de Capela, e ele, reunindo a todos, prometeu a eles que estaria sempre com eles, e um dia viria pessoalmente para trazer-lhes o conhecimento do amor, amainar-lhes as dores e dar-lhes aquele amparo, né? Coisa que a grande maioria, embora muitos povos, se vocês se lembrarem bem disso, falam da vinda de Jesus em várias religiões, de diversas maneiras, eles falam que viria alguém com outro nome, não era Jesus, viria um Messias, viria um enviado do Pai, mas quando Jesus veio mesmo, pouquíssimos foram aqueles que se lembraram, né? Claro, né? Que se você reencarna 7.000 anos depois, como os exilados de Capela teriam vindo para cá 5, 7.000 anos, e eu estou me incluindo dentro, gente, desses exilados, não vão lembrar de nada. Mas, intuitivamente, se você teve a oportunidade de estar na presença daquele espírito de luz, aquela luz, aquela presença fica gravada em seu coração. Mas para que você acesse, é preciso que você reconheça a sua necessidade. É como ele diz aí, que foi o Haroldo que falou, mas foi o Chico que falou. Quando várias pessoas estavam na próxima casa de Chico, e alguém comentou com ele, Chico, vem tanta gente para te ver, por que essas pessoas todas vêm te ver? E Chico responde, eles não vêm me ver, eles estão com saudade de Jesus. Olha que coisa linda, gente. Então foi essa para mim, mesmo. Uma das mais bonitas promessas que Jesus fez e depois cumpriu, né? E ainda falou depois, lá no finalzinho do Apocalipse, estarei com vocês até o final dos séculos. A gente não sabe o que significa isso, mas significa que vai estar conosco durante todo o tempo, e está, né? Está. Até o final dos séculos. Significa que ele vai ficar até que nós nos tornemos espíritos puros. Pois é, oh meu Deus. Demorar alguns milhões de anos aí, mas tudo bem. Que bom que ele está conosco. Então, vamos continuar aqui. Despertarmos a consciência para as promessas que estão lá nas Escrituras, e o momento em que cair a nossa ficha, a gente falar, poxa, quem fez essas promessas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança reacende. Você vai em Apocalipse, nos últimos versículos de Apocalipse, nós vamos encontrar Jesus dizendo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, não é? E a gente deixou de acreditar nela. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sentem desse jeito, mas eu sinto uma emoção profunda quando eu ouço falar sobre o cuidado que Jesus tem por todos nós, a sua compaixão por nossas inferioridades, o seu perdão, o seu amor, a sua paciência de aguardar por todos nós. Por isso que quando a gente vê essa questão da Ucrânia, nós temos que saber que ele sabe de tudo, e se está acontecendo, é porque, infelizmente, ou felizmente, esse povo tem alguma coisa a resgatar. E ele está junto, ele não abandona ninguém, os amigos espirituais estão ali em nome dele, amparando todas essas criaturas. Quem estiver fazendo o bem, vai ganhar o bem. Quem não estiver ainda nas sombras, infelizmente, tem um resgate futuro muito triste, muito pesaroso, não é?
mas eu fico muito emocionada. Ô, Giselda, você lembra do livro Nosso Lar, né? Claro. E quando foi para estourar a Segunda Guerra Mundial, os espíritos superiores que estavam lá administrando Nosso Lar falaram que eles iam se unir para poder levar recursos lá para a guerra. Então, onde estão os maiores problemas, os maiores desafios, estão também as maiores condições para poder ajudar. Com certeza, é porque nós não sabemos agora, mas nós vamos saber mais tarde que várias colônias daqui, do mundo inteiro, estão indo lá ajudar. Eu Para tenho ajudar esse certeza povo disso. sofrido. Eu tenho Com certeza certeza. disso, com certeza. Porque a gente só vê o agora, o aqui, as notícias exageradas, as notícias que precisam vender, né, os jornais, a mídia, então aumentam muito, outra vez, talvez levam para a gente situações, assim, visões que nos chocam. Mas, gente, Deus está aí, Jesus está com todos. Eles não estão abandonados. Ninguém está Nada é por De forma acaso. alguma. Nada é por acaso. Nós vimos as coisas muito no campo material ainda, infelizmente. Agora, você citou do Chico Xavier. Olha a coisa mais linda. Das pessoas vê-lo e, através dele, ver Jesus. E ele, na humildade dele, não, eles não vieram me ver, eles vieram ver Jesus. Então, a gente precisaria acender isso na gente. Saber que o mestre é tudo. Através de mim, ele é visto, dependendo das minhas ações. Então, olha como a coisa é. Então, vamos pensar positivo em qualquer situação, que nada é por acaso. E vibrar também positivo, né, Elber? Porque se os amigos espirituais estão querendo ajudar aquele povo e ajudar outros povos, outras situações, até no nosso país mesmo, tanta coisa, né? Petrópolis e outras situações tão amargurosas. Para eles conseguirem ajuda, eles precisam tirar energias positivas para levarem em forma de medicamentos, em forma de vibrações, em forma de alguma coisa que possa ajudar. Se ficar todo mundo negativo, reclamando, falando mal, com raiva, de onde eles vão tirar esses recursos? Não é? Eles precisam, muitas vezes... Nós temos que vibrar positivamente para poder ajudar, né? Exatamente, muitos recursos materiais eles precisam, recursos físicos de nosso corpo físico, né? Claro, a gente sabe disso. Nós precisamos direcionar nossas preces aos governantes, porque de países de conflito não são só os dois. Hoje, claro, no total, são 28 países em conflito. Então, nós precisamos estar fazendo orações para esses dirigentes dessas nações, para que eles possam usar o lado mais amor em prol da sociedade. Perfeito. Essas vibrações nossas é igual pedra na água, né? Ela parte da pedra que cai, ela tem que partir de nós, fazer aquela onda para chegar até aos grandes políticos de todos os cantos aí desse planeta aí, né? De todos os corações. Mas a gente precisa fazer isso vibrar a partir do nosso coração. É verdade. Abrangendo, né, o nosso lar, a nossa comunidade, onde você está, e por aí vai. Exatamente, isso é muito importante, né? O que ele fala ali, o Luiz Elias, tudo começa dentro do nosso lar, né? A gente, o nosso ambiente do lar, se está bom, se a gente está harmonizado com os nossos familiares, é mais fácil para a gente vibrar bem para os outros. Mas se a gente está com problemas dentro do nosso próprio lar, fica difícil até para nós conseguirmos emitir vibrações positivas. Mas a gente tem que acreditar em Jesus, né, gente? Isso aí não tem como não acreditar. Depois que nós chegamos nesse ponto, como espíritas, não que sejamos melhores que ninguém, mas tendo conhecimento, o Evangelho redivivo sendo trazido consolador que Jesus prometeu, olha, uma das promessas de Jesus. E a gente tem essa oportunidade de conhecer, nossa responsabilidade é muito maior, né? Para ajudar, para amparar, para emitir pensamentos positivos, de ajuda. Essa certeza, Gisela, que você disse aí, né? De que nunca nós estamos desamparados em momento nenhum, né? Por isso nós temos um anjo de guarda, né?
Sim. Isso me dá um conforto em qualquer situação. Ninguém pode com Jesus. Ninguém pode com Jesus. E se está acontecendo essa situação, teve a permissão de Deus, teve a permissão de Jesus. Então, tem um motivo justo. Então, a gente tem que vibrar, como a Giselda acabou de falar, para que nossas vibrações possam ser utilizadas para levar recursos, para servir de medicamentos para esses espíritos que estão desencarnando lá, para as crianças que estão sofrendo com a guerra, para eles serem auxiliados. É verdade. É muita responsabilidade nossa, né? A gente tem que trabalhar mesmo. Isso é trabalho também, gente. Isso é trabalho. Não é um trabalho silencioso, não exatamente. É um trabalho que se faz em público. Isso. É ali, exatamente. Você e Deus. Você, Jesus, Deus. Com certeza. Vamos ouvir mais um pouquinho. O nosso desespero, a nossa amargura nos dias de hoje, é típica de quem deixou de acreditar nessa promessa. Olha. Estevão não deixou de acreditar na promessa de Isaías. E ele continua. Que foi o portador anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Desde a infância. Estevão, eu não vou dizer que é a idade do Francisco, porque por enquanto o Francisco só baba, faz cocô e mama, e xixi. Mas desde do momento em que ele começou a escutar as historinhas ditas pela mãe, do Velho Testamento, ele começou a pensar, quando é que o Messias vem, hein? E ele atravessou a vida dele aguardando o Messias, confiando na promessa feita. A promessa até ali é, o Messias virá. Aí o Messias veio. Aí o Messias retornou para o seu trono. A promessa que nós estamos vivendo ela, e que passou a ser feita doravante, é, o Messias voltará. Pessoal, aqueles adesivos que estão no carro de muitos companheiros evangélicos, Jesus voltará, aquilo é verdade. E eu sei de espírita que ironiza isso. Aquilo é real. A gente só tem que pensar um pouquinho em como é esse retorno, como é essa volta. Então a gente só tem que pensar, como é que é essa volta? É uma volta física? Jovens e mais jovens, mulheres e crianças, homens e velhos se reunindo para sentir saudade de Jesus, como diz meu amigo Haroldo, para se emocionar lembrando da figura de Jesus, isso não é a volta do Messias? Está só começando, gente. Esse movimento de resgate do Evangelho é um tsunami. É uma onda. E nós não estamos falando de apelos febris, repetindo o nome de Jesus, não. Nós não estamos falando de histeria, não. Nós estamos falando de serenidade. Nós estamos falando da comoção serena, da emoção serena, de quem fala, ai, ele está por perto. Gisela. Oi. Fala. É que falou alguns espíritas, Jesus vai voltar. Muitos espíritas que eu conheço e alguns outros, tem como Jesus já está em nós. Ele está presente, está em nós, e ele vai voltar de uma hora ou de outra, de um jeito, é diferente. Mas ele está em nós. Porque as pessoas, às vezes, ficam esperando a presença de Jesus, às vezes desencarna, desiludido, ou esperando, não aconteceu. Jesus, eu como espírita, cristão espírita, eu tenho certeza que Jesus está presente em mim, em tudo e em todos.
que vai voltar de uma forma ou de outra. Numa visão geral, é diferente, mas eu acredito que ele esteja em cada um, em tudo que se move, tudo que existe. Você está certo, sim, porque essa volta física não acontece, não vai acontecer. É uma volta mais no coração das pessoas mesmo. Eu acredito que seja isso mesmo. Eu concordo com o Helder, porque eu acho que ele nunca foi embora. É. Ele não vai voltar porque ele nunca foi embora, ele sempre esteve conosco. Claro, pensando assim, ele criou a Terra, nunca se afastou, nunca foi embora, né? Eu lembro aqui do trecho da Amélia Rodrigues, quando a Maria de Magdala entra na casa do Pedro, Jesus estava sentado lá, ele vira e fala: oi, Maria. Ele falou: o senhor me conhece? Ele falou: eu conheço todas as minhas ovelhas. Você imagina a grandiosidade desse espírito saber de tudo, né? Fala, Chico. Com relação a essa questão aí da volta de Jesus, né? A segunda volta, é aquele negócio, né? Tem vários tipos de se achar que ele vai voltar. Primeiro é aquela situação em quando ele voltou para se reunir nas imediações da Terra, né? Ali foram 3 vezes, né? Foram 3 vezes, exatamente. Agora, com certeza que ele está em nós, mas será que nós estamos com ele? Então, boa pergunta. Toda a questão da volta de Jesus, inclusive até eu tenho um poema que fala disso. É exatamente cada vez que a gente se cristianiza mais, né? O Cristo passa a habitar mais em nós, ou seja, como Paulo falava, não sei o que foi Paulo, né, que falou, não sei o que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isso. Né? E ele ainda falou: de hoje em diante ninguém me moleste, porque trago comigo as marcas do Cristo. Isso. Então esse é um exemplo do cristão realmente que está em que o Cristo voltou por ele. Então, quando a gente se encontrar nessa condição, aí sim o Cristo voltará na Terra pelos nossos corações. Verdade. Né? É verdade. Aí. Isso mesmo. Bom. Isso mesmo. Está certíssimo. Vamos ouvir mais um pouquinho? Isso conforta. Como é que é, seu Demo? Todo olho verá. É porque o Messias está ali. Está ali. Está ali. Está aqui. E eu, cego. Escamas, catarata, seu Adelmo. A raiva que eu tenho do deputado fulano de tal, uma catarata. O ódio que eu tenho do meu vizinho de prédio, outra catarata. A raiva que eu tô daquele parente meu que me disse um desaforo, outra catarata. Perdoei o deputado, consegui fazer uma oração por ele, ele apareceu no meu centro e deu um passe. Opa, tirei uma catarata. Falei bom dia pro vizinho do prédio, com sinceridade. Tirei outra catarata. Olha aqui, ó. Nossa Senhora, consegui chamar para o meu aniversário aquele parente difícil. Estou vendo o Messias. Estou vendo. Cego de Jericó. Jesus pergunta o que para o cego de Jericó, Ana Paula? Que queres que te suceda, que te aconteça? Jesus perguntar para um cego, o que você quer que te aconteça? Pegadinha do malandro, né? Jesus queria era ouvir da boca dele. O que ele diz? Que eu veja. Que eu veja. A promessa feita do retorno do Messias está se cumprindo, não vai se cumprir. Está se cumprindo. E eu, cego de raiva, cego de ódio, cego de indignação, de revolta, de rancor.
Yolanda quer falar, Gisele. Tô Euridice, vendo repete, por gentileza. A Euridice atrás dessas pérolas, né? Vou arrumar um microfone. Fala, Yolanda, desculpa. Não, era só um comentário, né? Que ele queria que o cego manifestasse o seu desejo. Porque sem o desejo de não querer ver ou ver, essa é a diferença, né? Você tem que querer, senão você continua cego. E o interessante, Yolanda, nós já tivemos oportunidade de, logo no início, quando eu fui participar do NEP, para saber como é que era o NEP, né? Que eles, em 2013, que o pessoal da Federação Espírita Brasileira trouxe para a Federação Espírita aqui do Espírito Santo o NEP, nós passamos todo o dia aprendendo, eles passando vários slides, né? E foi o Saulo, foi o Wagner Afonso, Gomes da Paixão. o Afonso, o Wagner e o Xaxá. E depois eles dividiram em grupos. E eu fiquei no grupo do Afonso. E eles justamente fez a análise dessa passagem do cego de Jericó. E muito interessante, eu vou falar para vocês rapidinho, porque é sempre um acréscimo, né? Foi ele que falou, estou só repetindo. O cego, quando ele se propôs a buscar Jesus, ele sabia que ele estava realizando uma revolução na vida dele. Porque pelas leis judaicas, qualquer mendigo, qualquer pessoa impossibilitada de fazer qualquer coisa, cego, aleijado, etc., etc., tinha liberdade para mendigar. Então, eles podiam mendigar à vontade, não eram escorraçados, não eram punidos por isso, fazia parte das leis judaicas. Então, ele sabia que se ele passasse a ver, ele iria perder essa condição de poder mendigar, de pedir dinheiro, pedir, se fosse o que fosse. Ia ter que buscar trabalhar, ia ter que buscar algo que pudesse prover a sua própria existência. Então, olha só a coragem dele, foi realmente uma força de vontade muito grande. Ele saiu, ele estava à margem da estrada, que tudo também é muito simbólico, estava à margem da estrada, saiu da margem da estrada, correu atrás de Jesus, gritava, Jesus, filho de Davi, Jesus, e todos que estavam com Jesus falavam, cala a boca. E Jesus então virou-se e falou assim, chame-o. E eles, não, ele está te chamando, ele está te chamando. E ele foi até Jesus, e Jesus disse, então, olha só, Jesus fez com que ele saísse da situação de comodismo dele, ele próprio já tinha se colocado na cabeça, né? Já tinha se proposto a sair desse comodismo. Mas ele se levantou como cego, saiu, levantou-se, foi até Jesus, não veio até ele, ele foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E a partir disso, ele passou a seguir Jesus e, obviamente, foi trabalhar pela sua subsistência. É só uma coisa que eu queria acrescentar, que eu achei lindo, foi o Afonso que passou para a gente, e é sempre uma informação muito rica, né? É muito lindo isso aí. Ele saiu da posição de conforto, né, Gisele? E eu gostaria de falar, porque nós estamos entre irmãos mesmo, vocês lembram da dona Jandira, né? Sim, claro! E do seu Marçal, marido dela. Sim. Ele falava, ele falava que ele era o cego de Jericó. Ah, meu Deus, eu não sabia disso. Ele falava isso. E ele teve um acidente e acho que ficou de cama e bateram na porta da casa dela. Aí ela fala assim, entrou um homem bonito, mas todo bem vestido, pegou na minha mão e falou, onde que está o Marçal? Ela falou que a hora que ela pôs a mão nele, parecia seda. Aí ele subiu, foi lá no quarto do seu Marçal, e a hora que ela chegou lá, ele tinha desaparecido. Era o Eurípides Barçanufo, esteve lá, na casa dela. Ela contou isso algumas meu Deus, vezes. que bênção, hein?
Que benção. Aí, Que depois que ela bênção. contou isso, eu passei a acreditar. Por São Marçal falava que ele era o cego de Jericó, é capaz que era mesmo. É, Que o Eurípides Barçanufo na casa dela, né? é Para ajudar o verdade. Marçal, né? É verdade. Que lindo, muito bom. Vamos ver se a gente consegue assistir mais um pedacinho. Só para Depois eu não vou voltar mais a esse vídeo, não. No próximo sábado eu vou pegar o outro, que também é muito interessante, interessantíssimo. Já deu Essas 8 peças. horas. Eu sei, eu vou só... Repete. mais um pouquinho. Senhor. Calma, mulher, calma. A Eurídice está declamando para ele uma passagem do Antigo Testamento e ele vai repetir. Aí que eu vou ter que falar aqui, ó. Vamos lá, devagar eu vou repetindo. Senhor, inundas-me com o esplendor de tua luz. No entanto, cego não te vejo. Vocês viram como eu sou um bom médium psicofônico? Deixa eu só botar o finalzinho aqui, porque eu não vou voltar mais, não. Isso aqui é praticamente a mesma coisa. Ele vai falar sobre Isaías. Pedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Sim, pronto, já sei. Eu posso até falar o que ele fala. Ele vai citar aqui... Ele vai citar aqui os... Ora, não, peraí. noite de despedidas com Jesus. Ele vai citar algumas 3 lições, na realidade, do livro Jesus no Lar, que falam sobre Isaías, que é a lição 16, a lição 26 e a lição 50. Eu já tive a oportunidade de ir lá buscar essas lições. Só que ele diz que Jesus comenta sobre Isaías, mas a gente não sabe sobre qual passagem, não tem nenhuma referência. Só diz assim, Jesus, naquela noite, ele fala, comenta, eu acho interessante também, que Jesus, todas as noites, o Neio Lúcio traz essa informação para a gente. Todas as noites, quando Jesus estava em casa de Pedro, né, que provavelmente muitas vezes ele não estava, ele estaria em outros locais que ele viajava, né, ia a Jerusalém, ia a vários locais, eles liam um trecho, mas não era do Evangelho, como o próprio Aloysio Elias fala, porque não existia o Evangelho. Era um trecho das Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento. E ele fala sobre esses 3 textos de Isaías, mas não tem referência sobre qual texto. Mas Jesus sempre, durante todas as lições desse livro, se vocês já tiveram uma oportunidade de ler, ele conta histórias, ele narra para ilustrar determinado assunto, ele sempre narra uma história, né? É só isso mesmo. Então, queridos, a gente vai ficando por aqui. Acho que o estudo de hoje foi bastante proveitoso, né? Semana que vem nós vamos estudar a continuação, versículo 18, que vai ter alguns comentários. Eu não sei se até onde a gente vai conseguir assistir o vídeo, mas vai ter alguns comentários que eu, inclusive, falei, Luiz, acho que você está sendo muito duro. Mas aí cada um, né? A gente comenta semana que vem sobre isso, tá bom? Muito obrigada a vocês todos. Não saiam daí, porque a gente ainda vai fazer nossa prece final. Obrigado a vocês, Deus, e a todos. Gratidão. Fica com Deus. Muito bom estar com vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Vou parar de gravar.